Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade o Papa Francisco. Com vocês hoje para conduzir essa transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelo canal do YouTube, pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va. Nossa saudação especial também a quem acompanha a nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Em especial hoje a Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, a Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, a Rádio SOS Vida, a TV Tropicana da Paraíba, a Web Rádio Brasil Imperial de Itu, São Paulo, a Scalabrini Rádio Web dos Estados Unidos e todas as demais emissoras sintonizadas conosco neste dia chuvoso em Roma. Desde o início da manhã a gente vê uma chuva forte e insistente por aqui. Agora faz 14 graus na Praça São Pedro e com a chegada do outono aqui no hemisfério norte, dias que foram dos 35 aos 12 graus centígrados aqui na Itália. E como a gente pode ver, uma chuva que não assustou os peregrinos que vieram acompanhar junto com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus, rezar junto com o nosso pontífice. Para quem nos acompanha pelas imagens, podemos ver que existe sim o distanciamento social entre as pessoas. A Itália, que não vive situações extremas como outros países próximos da Europa. E, inclusive, o primeiro-ministro italiano, Conte, já disse que exclui qualquer possibilidade de novo lockdown aqui na Itália. O mínimo ou o máximo que será feito serão medidas restritivas e localizadas para prevenir, então, o contágio da Covid-19. Podemos ver muitos guarda-chuvas esperando, então, a presença do Papa Francisco, que agora aparece da janela do Palácio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, na minha terra si dice a tempo brutto buona faccia. na minha terra se diz em tempo fechado um bom rosto, e esse bom rosto é o que ele deseja para hoje. Com la sua predicazione sul regno di Dio, Com a sua pregação Jesus sobre o si reino de oppone Deus, a una religiosità che non Jesus se opõe a uma religiosidade que não envolve a vida humana, que não questiona a consciência e a sua responsabilidade diante do bem e do mal. Ele demonstra isso também com a parábola dos dois filhos, proposta hoje no Evangelho de Mateus. Ao convite do pai para ir trabalhar na vinha, o primeiro filho responde impulsivamente não, mas depois se arrepende e vai. Em vez disso, o segundo filho, que imediatamente diz sim, sim, papai, na realidade não vai. A obediência não consiste em dizer sim ou não, mas em agir, em cultivar a vinha, em realizar o reino de Deus, em fazer o bem. Com esse simples exemplo, Jesus quer superar uma religião entendida apenas como prática externa e habitual, que não afeta sobre a vida e as atitudes das pessoas.
superficiale, uma religiosidade superficial, soltanto un rituale, fra virgolette, somente um nel ritual, entre vero senso aspas, della parola. no verdadeiro sentido da palavra. Gli esponenti di questa Os religiosità di expoentes facciata dessa che religiosidade de Gesù fachada disapprova que Jesus erano desaprova in quel tempo i capi eram, dei naquele tempo, os sacerdoti sumos e gli anziani sacerdotes del e os popolo, anciãos do i povo, quali, secondo l'ammonizione del que, Signore, segundo a advertência nel do regno di Senhor, no Dio reino de Deus, saranno sorpassati dai pubblicani e dalle serão ultrapassados prostitute. então pelos Gesù publicanos e pelas dice, prostitutas. saranno i pubblicani, cioè i Jesus disse peccatori, então que e le serão os prostitute publicanos, os a pecadores, precedervi nel a regno dei preceder cieli. no reino de Deus. Questa affermazione non deve indurre Essa a pensare afirmação não che deve fanno nos levar a bene quelli che pensar non seguono i que aqueles que se comandamenti dão bem são di aqueles que não Dio, seguem quelli che non seguono la os morale, mandamentos de e Deus e dicono não tanto seguem a moral e quelli che vanno dizem, in em chiesa todo caso, sono aqueles que peggio vão di na noi. igreja são No, non piores è do que questo nós. l'insegnamento Não, di não é Gesù. esse o ensinamento de Gesù Jesus. non addita i pubblicani e le Jesus não prostituti aponta os come publicanos e modelli as di vita, prostitutas ma como modelos de vida, come mas como privilegiati della privilegiados grazia. da graça. Io vorrei sottolineare E eu questa gostaria de parola, enfatizar grazia, essa la palavra, graça, grazia, a perché graça, la conversione sempre è porque una a grazia. conversão sempre é uma graça. Una grazia che Dio offre a chiunque Uma si graça que apre Deus oferece a e si qualquer um que converte a se Lui. abre e se converte a Ele. Infatti queste De persone, fato, essas pessoas, ascoltando la sua ouvindo a sua predicazione, pregação, si sono pentite se e hanno arrependeram cambiato vita. e mudaram a vida. Pensiamo in Matteo, per esempio, Vamos pensar em Mateus, por exemplo, em São Mateus, che era un pubblicano, que era um un publicano, traditore um traidor alla sua patria. à sua pátria. Nel Vangelo di oggi, No Evangelho fa de la migliore hoje, figura il primo quem fratello, melhor impressiona é o non primeiro perché ha irmão. detto no al Não suo porque padre, tenha dito não a seu pai, ma perché dopo il no mas porque depois do não, si è convertito al ele sì, se converteu si ao è sim. pentito. Ele se arrependeu. Dio è paziente Deus é paciente con ognuno di noi, com cada um de non nós. si stanca, Não se cansa, non desiste, não il desiste nostro depois do nosso não. ci lascia liberi Nos deixa anche livres, di allontanarci inclusive da Lui, para nos afastarmos dele e para cometer erros. ma pensare alla pazienza di Dio, Mas pensar na paciência de Deus é maravilhoso. come il Signore ci aspetta Como o sempre, Senhor nos espera sempre, sempre accanto di noi sempre próximos da per gente, aiutarci, para nos ajudar, ma rispetta la nostra libertà mas respeita a nossa liberdade e attende trepidante il nostro sì. e espera então ansiosamente o nosso sim para nos receber de novo em seus braços paternos e nos encher da sua misericórdia sem limites. A fé em Deus pede para renovar todos os dias a escolha do bem em detrimento do mal, a escolha da verdade em detrimento da mentira, a escolha do amor ao próximo em detrimento do egoísmo. Quem se converte a essa escolha, após ter experimentado o pecado, encontrará os primeiros lugares no reino dos céus, onde há mais alegria para um único pecador que se converte do que para 99 justos. Mas a conversão, mudar o coração, é um processo que nos purifica das incrustações morais. E às vezes é um processo com muita dor, porque não tem o caminho da santidade sem essa dor, sem esse combate espiritual pelo bem, combater para não cair nas tentações, fazer a nossa parte daquilo que podemos e chegar a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças.
Il Vangelo di oggi chiama in causa il modo di vivere la vita O cristiana, Evangelho de hoje põe em questão a che non maneira è de fatta viver a da vida sogni cristã, e que belle não é feita de aspirazioni, sonhos ou ma de di belas impegni aspirações, concreti mas de compromissos per concretos, aprirci sempre alla volontà para di nos abrir Dio cada vez e mais à all'amore vontade de verso i Deus e ao fratelli. amor pelos irmãos. Ma questo, Mas isso, anche il più piccolo impegno o concreto, compromisso non si può menor fare e senza la concreto não pode grazia. ser feito sem a graça. La conversione è una A grazia conversão é che uma dobbiamo graça chiedere sempre. que devemos pedir Signore, dammi sempre: la grazia Senhor, di me dá a migliorare, graça para melhorar. dammi la grazia di essere Dá a un graça buon para eu cristiano. ser um bom cristão. Maria Santissima Que a ci aiuti Santíssima ad Virgem essere Maria docili nos all'azione ajude dello Spirito a Santo. sermos dóceis à ação do Egli Espírito è colui Santo. che Ele é aquele scioglie que la derrete durezza dei a dureza cuori dos e li corações dispone e os dispõe ao arrepentimento per arrependimento ottenere la para vita obter a e la vida e a salvezza salvação promesse di prometida Gesù. por Jesus. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos, sono queridos irmãos e giunte irmãs, preoccupanti notizie di scontri chegaram as nell'area del notícias Caucaso. de um Prego per la pace nel Caucaso. no Cáucaso, as notícias que chegam de lá e pede a paz pelos conflitos, para que sejam feitos gestos concretos de boa vontade e de fraternidade, que possam levar a resolver, não com o uso da força e das armas, mas através do diálogo e das negociações. Vamos rezar juntos, em silêncio, pela paz no Cáucaso. Ieri a Napoli
Ontem, em Nápoles, foi proclamada beata a Maria Luísa do Santíssimo Sacramento, que era Maria Velotti, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas das Dores da Santa Cruz. Vamos dar graças a Deus pela nossa nova beata e pelo mistério do Calvário, nesse exercício pela caridade. Hoje a Igreja celebra então o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Eu saúdo os migrantes e refugiados que estão presentes aqui na praça, que estão próximos ao monumento intitulado Anjos Sem Saber, que o Papa então abençoou um ano atrás. Este ano eu quis dedicar a minha mensagem aos deslocados internos, os quais são forçados a fugir, como aconteceu também a Jesus e a sua família, como Jesus forçado a fugir. Assim, deslocados, imigrantes, a eles de maneira especial, e a quem os ajuda, vai a nossa recordação e a nossa oração. Hoje também é o Dia Mundial do Turismo. A pandemia acabou atingindo duramente esse setor, muito importante para muitos países. Eu dirijo o meu encorajamento a quem trabalha no setor do turismo, e em especial às pequenas empresas familiares e também aos jovens. Eu desejo que todos possam se resolver diante dessas atuais dificuldades. Eu saúdo também vocês, queridos fiéis romanos e peregrinos de várias partes da Itália e do mundo. Existem tantas bandeiras diversas, diz o Papa. Um pensamento especial às mulheres e a todas as pessoas que estão comprometidas com a luta contra o câncer do seio. Que o Senhor sustenha, apoie o seu empenho. E também acabo saudando os peregrinos de Siena que vieram a pé até Roma. E a todos vocês, desejo um bom domingo. Um domingo em paz. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Dessa forma, então, o Papa Francisco faz a sua saudação final a tantos peregrinos que, apesar da chuva, vieram até a Praça São Pedro acompanhar, então, a oração mariana do Ângelus. O Papa Francisco notou que hoje é o Dia Mundial do Turismo e também o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que este ano a mensagem do Papa levou o tema Forçados como Jesus Cristo a fugir. Foi uma mensagem divulgada ainda em maio e por esses longos meses a Igreja Católica acabou aprofundando o tema para sensibilizar a todos nesse cuidado pastoral diante de tantos deslocados internos, refugiados e migrantes. O Papa sempre enfatizou que devemos acolher, proteger, promover e integrar esses migrantes que sempre batem às nossas portas e nas nossas fronteiras. E dessa forma também ele pede na sua mensagem que antecipou a oração mariana, essa conversão que nunca é indolor. Esse caminho da conversão que passa sempre através da cruz. Não há santidade sem renúncia e sem combate espiritual. E dessa forma a gente se despede aqui do Vaticano. Eu sou Andressa Collet, diretamente dos estúdios do Vatican News e Vatican Media. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.